Saúde a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. E aí, meus irmãos, como que vocês estão? Bem, eu espero que sim. Mas se não estiver, creio que vai ficar. Peguem suas Bíblias, se vocês puderem, que é bastante válido, para que a gente possa meditar na palavra do Senhor, guardar na tábua do nosso coração e aprender junto com nossos irmãos. Amém? E a mensagem que o Senhor nos deixa para o dia de hoje se encontra no livro de João, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 1, versículo do 1 em diante, que diz assim: a encarnação do Verbo. Mas antes da leitura, peço a todos que não são inscritos que se inscrevam no canal, ative o sininho de todas as notificações para que vocês possam receber as mensagens em seu dispositivo e, consequentemente, separando aquele tempo de qualidade com o Senhor, fortificando a sua fé, o seu lado espiritual. Também quero saber se tem alguém do outro lado da telinha que ama a Deus, que é apaixonado por Jesus acima de todas as coisas. Então glorifica o nome do Senhor e vamos para a mensagem com esse espírito de adorador. Amém, amados? Vamos lá, que diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para testemunho da luz, a verdadeira luz, que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. Aleluia, glória a Deus. Que palavra tremenda, né, irmãos? Vejam bem, aqui a gente entende que Jesus é o primeiro, início, meio e fim. Não há espaço para outro além dele. Ele é único. Tá certo, irmãos? Então, ele é o Senhor dos céus, da terra, de tudo que existe. Ele é Deus. Sabe? Ele criou o mundo, criou os homens, criou os animais, fez tudo. Depois, abriu mão do seu reinado e veio ao mundo através de uma mulher em figura humana. Sabe, irmãos? Para mostrar que era possível vencer o mundo. Que era possível essa luz romper as trevas. Então o que é que acontece? Se ele era a luz, a vida dos homens, então foi transmitida essa luz para mim e para você. E o que é que acontece? A luz vai se espalhando, vai se conectando com um e com o outro, porque este mundo já é do maligno. Então esse mundo é um mundo de trevas. Sabe, irmãos? E nós que estamos em Cristo Jesus, a gente é a luz do mundo. A gente é o sal da terra. Sabe, irmãos? E as trevas não prevalecerão contra mim, contra você. E mais importante é saber que ele é início, meio e fim. Sabe, irmãos? Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Que a gente possa exaltar esse
nome sobre todo nome. Que a gente possa glorificar com as nossas próprias vidas essa liberdade, essa salvação que Ele nos concedeu. Entende, amado? Ele veio para os judeus, mas os judeus não o reconheceram como Senhor. Então, Ele permitiu que todos se achegassem a Ele, contanto que reconhecesse quem Ele era, Filho de Deus, enviado do Senhor, o libertador do mundo, o Salvador da humanidade. Porque a gente caminhava em passos largos para o precipício, e Ele entrou na frente e pagou toda a nossa dívida ali na cruz do Calvário. Irmãos, vejam bem, olha o que a palavra diz no versículo de número 10. Daí em diante, tá certo? O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, irmãos, ele era filho único, abriu mão, sabe, de ser filho único, primogênito, né? E aceitou ser um primogênito, um irmão nosso, sabe? Na qual ele foi o primeiro de muitos. Tudo isso por amor a nós. Tudo isso por graça. Tudo isso por misericórdia. E a gente tem que agradecer, celebrar, glorificar, porque nós somos milagres. Nós somos, sabe, irmãos, fruto da bondade de Jesus Cristo. Porque se a gente permanecesse como antes e não tivesse essa graça do Senhor Jesus para cumprir aquilo que lhe foi ordenado, a gente já teria sido consumido. Deus já teria nos extirpado da face da terra, da presença dele, e teria permitido que todos fossem condenados. Porque a gente é falho e pecador. A gente é miseráveis, homens que somos. O bem que a gente quer fazer, a gente não faz. Mas o mal que a gente não quer, esse sim a gente faz. Então a gente tem que vigiar bastante. A gente tem que permanecer sobre o altar, sobre esse primeiro amor, sabe, irmãos? Que agrada a Deus. E não se misturar com a carne, com as pessoas mundanas, sabe? E quando menos perceber, já se perdeu. Por isso que a gente tem que vigiar, irmãos. Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. O mundo não está de brincadeira. O mundo espiritual não brinque em serviço, irmãos. Se posicione como um guerreiro.
um soldado dos céus. Então, preste bastante atenção. Ele é o Alfa e o Ômega, assim como no livro de Apocalipse nos revela. Ele é o princípio e o fim, mas também ele é o meio. Entende, irmãos? Porque ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou melhor se dizer, para sempre. Entende, irmãos? Ele nos revelou uma coroa de eternidade, para que a gente possa habitar na presença dele, na presença do Pai, para todo sempre. Mas para chegar lá, tem que ser através dele e de mais ninguém. Amém, irmãos? Eu agradeço a minha rica oportunidade. Que Deus abençoe a todos, sem exceção, e não se esqueça, Jesus te ama e eu também. Vamos orar para entregar essa mensagem e edificar cada vez mais a nossa vida, a nossa comunhão aqui através do YouTube. Oremos. Pai, Pai amado, Pai querido, ouve a oração do nosso coração. Ô Senhor, que na maioria das vezes a gente não consegue expressar em palavras aquilo que nós sentimos. Som do nosso coração, nossa mente, porque o nosso coração quer te agradar, quer celebrar o teu santo nome, o quão maravilhoso és na nossa vida. Obrigado, Senhor, por não permitir perecermos, assim como homens antes de Cristo, que a gente possa ser protegido, separado, guiado pelo teu grande amor, pela tua misericórdia, pela tua graça. Senhor, não nos deixe embaraçados, perdidos, sem um rumo para a nossa vida. Queremos viver debaixo da tua palavra, através do teu propósito, a qual designaste para nossas vidas. É isso que nós te oramos e também já te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, irmãos? Fiquem na paz do Senhor, que Deus abençoe a todos, sem exceção, e não se esqueça, Jesus te ama e eu também. Até a próxima mensagem. Fui!